Eu quero ler um texto com você que está no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, você conhece de cor, você já deve ter ouvido, mas eu quero ler alguns outros versículos em João, capítulo 3, eu queria que você me acompanhasse com bastante atenção, porque quando a gente fala de Natal, irmãos e amigos, a gente muitas vezes pensa no Chester que a gente vai comprar, no pernil, na leitoa, né? Um carrezinho de carneiro também vai muito bem, né, irmãos? Glória a Deus. A gente pensa em muitas coisas. Você pensa nos presentes, nas lembrancinhas para os familiares e amigos. Você pensa que você tem que gastar o 13º. Então, a gente pensa em muitas coisas no Natal. Mas é claro que o Natal é muito mais do que tudo isso. E é isso que as igrejas, de forma geral, procuram ajudar as pessoas a não perder o sentido do Natal. O que é realmente essa grande celebração do Natal que acontece no mundo todo. Então eu queria que você lesse comigo João 3, para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão do sentido do Natal. João 3,16 diz que Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu disse, você já memorizou esse versículo, você já ouviu muitas vezes. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Ele entregou o seu Filho, Ele enviou o seu Filho. É o que a Bíblia diz. Para que todo que nele crê, toda pessoa, independente da classe social, independente da cultura, independente da nacionalidade, independente da cor da pele, independente da instrução, né, escolar, do nível intelectual, de qualquer coisa, toda pessoa é amada por Deus. E todo aquele que exerce a sua fé em Deus não perece no seu pecado, não perece na sua miséria, não perece na desesperança, não perece nas amarras do seu passado, não perece de nenhuma forma nas suas dores, e não perece na morte que o pecado gera no ser humano. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem o que? A vida eterna. E a vida eterna é a vida de Deus em nós, irmãos. É a vida do reino de Deus em nós, ela é inabalável, ela é imparável, e ela é eterna. Porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Então a vida eterna não é só a vida que começa depois que a gente morre. Então eu tenho a vida eterna, eu vou para o céu. Não, vida eterna é aquilo que você vive aqui hoje. É a realidade presente, porque o reino de Deus está disponível a nós hoje. Jesus vem habitar o nosso coração na pessoa do Espírito Santo hoje. Então Ele concede a todo aquele que crê a vida eterna. Nós não precisamos perecer. Nós não precisamos morrer no pecado, nas nossas dores, na nossa miséria, na nossa desgraça, como mencionei. Aí o verso 17 diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus não veio para condenar as pessoas, Ele veio para salvar. Muitas pessoas que não entendem quem é Jesus, acham que Jesus veio exatamente para cercear a liberdade, que Jesus é um corta-barato, que Jesus veio tirar a alegria das pessoas, que Jesus veio impor uma religião. Como isso tudo é tão distante da pessoa de Jesus e do que o Evangelho nos apresenta, irmãos. O Evangelho de Jesus é um relacionamento em amor com Ele, e com o seu Pai, e com o Espírito Santo. Ele não veio para esmagar ninguém, Ele veio para levantar as pessoas. Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. A salvação está oferecida em Cristo. Jesus não veio para condenar esse mundo, apesar que o mundo é digno de condenação. Jesus não veio para me condenar, apesar de que eu sou digno da minha condenação por causa do meu pecado, da minha miséria, da minha rebeldia contra Deus, mas não foi isso que Deus veio fazer. Por isso Paulo diz em Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não veio condenar o mundo, Ele veio salvar o mundo. Jesus veio oferecer salvação para todo aquele que nele crê. Aí, algo muito importante que a gente entende. O nome Jesus é a transliteração de Josué do Velho Testamento, que significa o Senhor é salvação. O nome Jesus é isso, era um nome muito comum no tempo exatamente de Jesus. Era um nome comum. Significa o Senhor é salvação. Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados, é o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 1. Ele veio para salvar. Então, além dos muitos pecados que nós cometemos, nós precisamos compreender que, sobretudo, Jesus veio nos salvar daquilo que é a essência do pecado dentro de nós, que é a incredulidade. Porque a incredulidade é a fonte de todos os demais pecados. Nós escolhemos mentir, ou fazer qualquer outra coisa, ou sermos os deuses da nossa própria vida, sobretudo porque
temos a incredulidade no coração, porque não cremos em Deus como Ele é, não cremos que Ele realmente é quem Ele diz ser, não cremos de todo o coração na sua palavra. Por isso, porque não cremos, não nos rendemos, porque não cremos, não nos entregamos, porque não cremos, não o adoramos de todo o coração, porque não cremos, não obedecemos em temor. Então, os pecados, eles são produto da incredulidade no nosso coração. Pecados que nós cometemos são ligados à dureza, porque a gente se recusa a se arrepender e a crer nas promessas de Deus. Então, quando nós estamos aqui celebrando o Natal, estamos celebrando o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus é exatamente aquilo que proporciona salvação a toda a humanidade dos seus pecados. Então, sendo assim, esteja você onde estiver, escute isso por favor, esteja onde estiver, em que situação você estiver, no Natal nós comemoramos que o Pai, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que se revelou nas Escrituras Sagradas e através do seu Filho, enviou o seu Filho, deu o seu Filho para que toda pessoa seja salva. Então nós estamos aqui celebrando a missão resgate de Deus. Missão resgate. Deus estabeleceu uma missão resgate. Eu vou resgatar a humanidade perdida. Eu vou resgatar o Carlos, o João, o José, a Maria, a Letícia, a Priscila, eu vou resgatar. E eu então estou enviando meu filho em operação resgate. Estou enviando meu filho para resgatar aqueles que eu tanto amo e que criei a minha imagem e semelhança. É isso que Deus fez com você, você está ouvindo isso? Deus enviou o Filho para resgatar você, para resgatar a mim, a toda a humanidade. E obviamente, quem é resgatado é aquele que crê, que então realmente se coloca para receber esse amor, que abre o seu coração para receber essa graça salvadora, que estende as mãos na direção de Jesus, e para abraçá-lo, para segurar firme na mão dele que já está estendida na nossa direção. É isso que nós celebramos no Natal, a missão resgate de Jesus. E nós celebramos a missão de resgate de Jesus, que nos salvou, tem nos salvado, e que deve salvar todo aquele que ainda não o conhece, que ainda não crê. Jesus veio ao mundo exatamente para a salvação. Agora, algo interessante que o Evangelho nos relata, irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, é que quando Jesus vem, ele vem e encontra um mundo em caos, um mundo confuso, um mundo violento, que é o mundo que nós vivemos, que parece muito com o mundo que nós vivemos. Jesus vai parar num lugar, num canto esquecido da terra, no Império Romano, que dominava praticamente o mundo conhecido da época, numa nação muito pequena, os judeus, Israel. Jesus vem realmente num período muito difícil, porque eles estavam subjugados pelo poderio do Império Romano, coisas muito confusas. Seu pai estava vivendo em Nazaré, e de repente ele tem que ir para um recenseamento, por conta das ordens romanas, e ele vai para parar em Belém. E se você conhece a história um pouquinho, Jesus então chega nessa cidade de Belém. Jesus não, né? Bom, Jesus estava lá dentro do ventre de Maria. José e Maria chegam a Belém, e o que acontece é que eles não têm um lugar para eles ficarem. Uma mulher pronta para dar à luz, grávida, numa viagem que não era fácil, provavelmente no lombo de um jumentinho, essa mulher não tem lugar para ficar. Jesus nasce da forma mais simples que a gente poderia imaginar, no meio da maior bagunça que a gente poderia imaginar. Ele nasce entre animais, né? Talvez você goste de animais, mas você pode imaginar como seria uma estrebaria, como era a estrebaria. Você pode imaginar como era o odor dos animais. Você pode imaginar que não era o lugar mais confortável para uma criança nascer, ou para uma mulher dar à luz. Eu e você podemos imaginar o risco, né, de uma infecção, de uma doença. Nós podemos imaginar o quanto aquilo representava a simplicidade e a pobreza da família de Jesus. Se você já leu as Escrituras, você sabe que inclusive quando Jesus foi consagrado ao templo, eles deram a oferta do pobre. Por que Jesus nasce em toda essa confusão, em todo esse caos, da forma simples que nasceu? Quando nós nos comparamos com o Natal, as casas são arrumadas, as cidades ficam mais bonitas, as ruas ficam iluminadas, as praças são mais organizadas, as árvores são podadas. O Natal tudo é bem arranjado. Não foi isso que Jesus encontrou. Na verdade, Jesus encontrou exatamente essa bagunça, esse caos, porque Ele veio para se identificar conosco. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Ele veio para se identificar
com a nossa confusão, com o caos da nossa vida, com o caos do mundo que nós vivemos. Jesus veio de forma simples, porque Ele é para todo mundo. E Ele é para os simples também. Jesus veio num lugar, né, e sem nenhum aparato religioso. Às vezes eu fico pensando, puxa, Jesus, o Senhor do Universo, Criador dos céus e da terra, Ele poderia ter vindo numa cápsula, Ele poderia ter caído aqui nesse planeta igual Superman, poderia ter feito um show, mas não veio. Jesus veio, nascido de mulher, foi colocado numa manjedoura, e não havia lugar para Ele. Não havia lugar para Ele. Por que Deus enviou seu Filho em meio a uma bagunça, não enviou de modo glorioso? Por que nesse mundo Ele veio como um filho ilegítimo de um adolescente? Por que Ele nasceu numa manjedoura em meio a animais? Por que depois Ele tem que fugir para o Egito por causa da maldade de Herodes? Por que Ele cresce em Nazaré, uma cidade que ninguém dava nada? As pessoas achavam que nada de bom poderia vir de Nazaré. Por que Jesus viveu tudo isso? Porque Ele se identifica comigo e com você. E aí, irmãos, o que a gente transforma o Natal? A gente transforma o Natal num dos eventos mais belos do ano. Está errado nisso? Não está necessariamente errado, porque nós estamos celebrando aquele que é o mais belo para nós. Mas é importante a gente entender que a gente não pode, de nenhuma forma, se empolgar com a beleza do Natal, com aquilo que o Natal simboliza, e esquecer da realidade. Que a gente não pode se concentrar nas luzes ou na beleza dessa estação do ano e nos perder da realidade que é Cristo, que é o Deus conosco, que é o Deus que nos ama e que vem em operação resgate na nossa direção. A humanidade transformou o Natal num evento comercial, e nós esquecemos das humilhações que o Natal representa. Preste atenção nisso. Nós nos esquecemos das humilhações que o Natal representa. As humilhações envolvem questões com os seguintes significados. Se eu estou celebrando o Natal, eu estou lembrando, eu sou pecador. Eu sou pecador e eu preciso de um Salvador. Se eu e você estamos de fato celebrando o Natal, nós precisamos lembrar que eu sou perdido e que eu preciso de um pastor que me encontre, porque eu sou como uma ovelha sem pastor. Eu preciso me lembrar que eu sou doente e que eu preciso de alguém que me cure. Eu preciso lembrar que eu sou rebelde e que eu preciso de alguém que me perdoe. Eu preciso lembrar no Natal que eu sou impuro e que eu preciso de alguém que me purifique, que me santifique. Ou seja, o Natal deve também me lembrar das humilhações que envolvem a celebração do Natal, porque foi isso que Jesus viveu, as humilhações. Alguém sem pecado que escolheu se fazer pecado por nós, para ser o Salvador de todo aquele que crê. Então, quando nós estamos celebrando o Natal, nós não podemos de nenhuma forma nos empolgar com o brilho das luzes, com a experiência da boa comida, de encontrar os familiares e os amigos. Mais uma vez eu digo, nada contra isso, nada contra celebrarmos com alegria, mas nós não podemos esquecer das humilhações do Natal. Se você de fato entende o Natal, você entende assim, eu estou celebrando o fato de que eu tenho um Salvador porque eu sou pecador. Eu estou celebrando o fato de que hoje eu não sou uma ovelha perdida, mas fui encontrado porque eu tenho um pastor. Eu estou celebrando o fato de que eu encontrei aquele que me perdoa, aquele que me livra da condenação do pecado. Eu estou celebrando o fato de que eu, rebelde, fui amado e recebi a graça sobre mim. Eu estou celebrando o fato de que impuro, pecador miserável, eu tenho aquele que me perdoa e me purifica de toda injustiça e que me santifica. O Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É Ele que nós estamos celebrando. Aí o texto segue do Evangelho de João, capítulo 3, para a gente entender se Jesus é Salvador, se Ele purifica, se Ele perdoa, se Ele veio para curar, veio para encontrar a ovelha perdida. Por que tantos não correm para Jesus? O Evangelho de João retrata muito Jesus como a luz. E Jesus mesmo, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Se você ler o Evangelho de João, já no capítulo 1, verso 5, diz que ele é a luz de toda a humanidade, de todos os homens. Mas por que as pessoas não correm para Jesus? Então o Evangelho de João segue dizendo, verso 18 e 19, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas,
e não a luz, porque as suas obras eram más. Por favor, preste atenção nesse texto, com muita atenção no seu coração. Olha o que esse texto está dizendo. Todo o contexto dele é de um Deus que não veio para condenar, mas para salvar. Todo o contexto desse texto é um texto de um Deus que escolheu dar o seu único filho, o que ele tinha de mais precioso por mim, por você e por toda a humanidade. Todo o contexto desse texto é que uma pessoa que exerce fé em Jesus como Deus, como Senhor, como Salvador da sua vida, que essa pessoa recebe uma vida eterna. Mas por que as pessoas não correm para Jesus? Por que as pessoas não vêm até Ele? Por que as pessoas então não o reconhecem como Deus, Senhor e Salvador? E aqui nós temos a resposta de Jesus. Nós temos o texto conforme João registra no seu Evangelho. Jesus, que veio para salvar e não condenar, exige uma resposta das pessoas. Ou seja, a forma como eu reajo ao grande amor de Deus em Cristo, a forma como eu respondo à iniciativa salvadora de Deus através do seu Filho Jesus, revela quem eu sou. Às vezes a gente pensa que a humanidade está aqui para julgar Jesus. A humanidade não julga Jesus. A humanidade é julgada pela forma como ela reflete, ou ela responde a Jesus. Ele que é Deus. Não somos nós que julgamos o Evangelho. Não somos nós que julgamos Jesus. Nós é que somos julgados pela forma como respondemos a Jesus. E é isso que a Bíblia diz. Jesus está dizendo aqui que as pessoas se condenam pelo fato delas escolherem as trevas e não a luz. E elas escolhem as trevas e não a luz por quê? Porque as suas obras são más, porque é o que desejam. Quem aqui em sã consciência escolheria as trevas e não a luz? Quem aqui em sã consciência escolheria o pecado e não o perdão? Quem aqui em sã consciência escolheria viver a maldade humana, a maldade dos homens e não o amor de Deus? Pois é, mas é isso que a humanidade faz. E o que nós vemos aqui nesse texto é o que o Evangelho de João esclarece entre a grande divisão em termos de trevas e luz. Trevas e luz. Crer em Jesus representa crer no novo reino, no reino de Deus, e ir na direção desse reino, na nova criação de Deus. Não crer significa permanecer em trevas. E aqui a Bíblia diz que as trevas e aqueles que abraçam essas trevas são condenadas. Não porque não ofendem as leis de um Deus arbitrário, não porque quebram princípios de um Deus que é legalista, que exige religião. Não. As pessoas aqui são condenadas porque elas preferem as trevas, que destroem a si mesmas, destroem esse mundo e desfiguram o mundo atual, e que impedem as pessoas de seguirem em direção ao mundo de Deus e o novo reino. Impedem as pessoas de desfrutarem dessa vida, da era por vir, a vida eterna que já é presente aqui. Então, quando nós olhamos esse texto, irmãos, a separação entre os que aceitam o perdão de Cristo e os que rejeitam é inevitável. É inevitável. Jesus veio para salvar, não para condenar, mas há uma separação inevitável entre aqueles que amam a luz e aqueles que amam as trevas, aqueles que se rendem à luz e aqueles que preferem abraçar as trevas. Então não é Jesus que condena, é a pessoa que condena a si mesma. Você entende isso? Só que o Evangelho é claro para o teu coração, que não é Jesus que condena alguém às trevas, mas a pessoa que condena a si mesmo ao resistir à luz. É a pessoa que condena a si mesmo a uma vida de trevas, ao não se lançar à luz, a não correr na direção da luz. É isso que a Bíblia diz. A responsabilidade pela autocondenação de nenhuma forma pode ser colocada sobre o Salvador do mundo, porque Ele veio para se entregar, Ele veio e morreu na cruz por nós, Ele veio para nos amar e nos perdoar, mas é para a própria pessoa. Se Ele veio para aqueles que nele creem não morram, irmãos, se Ele mesmo diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, se Ele veio para que aqueles que creem nele não morram, como é que os que rejeitam o presente da vida então podem evitar a morte? Essa é uma pergunta de um estudioso chamado F.F. Bruce. Se Jesus veio para dar vida, como é que aqueles que rejeitam a Ele podem evitar a morte? E eu faço outras perguntas para você pensar comigo.
Se eu rejeito a vida, eu não tenho como evitar a morte. Se eu rejeito a bondade, como eu posso evitar o mal? Se eu rejeito o perdão, como eu posso evitar a condenação? Se eu rejeito a graça, como é que eu posso evitar o julgamento? Se eu rejeito a verdade, como é que eu posso evitar a mentira? Se eu rejeito a luz, como eu posso evitar as trevas? Você percebe? Deus veio na nossa direção e fez tudo que fosse necessário para que a gente pudesse ser salvo. Mas a nossa resposta à iniciativa divina da salvação e da graça é que nos condena. A nossa resposta negativa, a nossa resistência à luz, a nossa resistência ao amor de Deus revelado no Evangelho. Agora, quando a gente olha tudo isso aqui, irmãos, a gente chega ao ponto que eu acho que é crucial para que todos nós entendamos aqui. Que o que importa nessa história é que ninguém precisa ser condenado. Ninguém precisa ficar com a mentira ao invés da verdade. Ninguém precisa ficar com o mal ao invés da bondade. Ninguém precisa ficar com a condenação ao invés do perdão. Ninguém precisa ficar com as trevas ao invés da luz. Porque nós só precisamos crer que Jesus é a luz, que Ele é Deus, que Ele é Salvador, que Ele é Senhor, e render o nosso coração a Ele. E aí algo que nós entendemos aqui é que o que Jesus fez lá na cruz do Calvário é um marco bem no meio da história humana. E esse marco de Jesus é o seguinte: creia e viva. Creia e seja iluminado. Creia e seja perdoado. Creia e seja liberto do pecado e de toda a condenação que esse pecado traz. Creia e vive eternamente. Creia. E aí nós chegamos num ponto, irmãos, que eu queria que você me acompanhasse aqui no raciocínio, é que nenhuma pessoa, então, no mundo, é espiritualmente cega contra a sua própria vontade. Ouça com atenção o que eu vou repetir aqui. Nenhuma pessoa no mundo é espiritualmente cega contra a sua própria vontade. Se a pessoa está cega espiritualmente e não vê Jesus como Deus, é porque ela está escolhendo esse caminho. Ela está escolhendo, ela está respondendo à luz dessa forma. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos entender que cegueira espiritual é resultado da resistência e da rebelião à luz. Muitas vezes, quando nós oramos pela salvação das pessoas, nós oramos: Senhor, desfaz a cegueira espiritual. Abre os olhos do coração dessas pessoas, como Paulo ora na carta aos Efésios. Abre os olhos para que as pessoas possam ver. Aliás, nos evangelhos, Jesus expõe muito a cegueira daqueles que se diziam ver e não viam. Quando Jesus curou muitos cegos, e nós vemos isso claramente no Evangelho de Marcos, dos capítulos 8 ao capítulo 10, Jesus curando os cegos, porque Ele estava expondo a cegueira espiritual daqueles que eram religiosos e que diziam que enxergavam as coisas. E Jesus está dizendo: vocês que têm olhos não veem, mas os cegos estão vendo. Quando Jesus cura o cego Bartimeu no final do capítulo 10, e Jesus vira para o cego Bartimeu e diz assim: o que você quer que eu te faça, meu amigo? Ele diz assim: eu quero ver. Jesus diz: seja feito conforme a sua fé. Esse milagre maravilhoso de um homem que clama a Jesus e reconhece Ele como Deus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, expõe a cegueira dos líderes religiosos da época, daqueles que não criam. Ou seja, alguém que era cego estava vendo em Jesus o filho de Davi, termo messiânico. Aquele que era cego estava vendo mais do que aqueles que tinham olhos abertos. Por quê? Porque o coração estava aberto, porque ele não estava querendo resistir à luz, ele não estava resistente à luz, ele correu para a luz. Quando ele ouviu Jesus, ele correu para Jesus. Ele gritou: Jesus, tem misericórdia de mim. Salva-me, Senhor. Me faz ver. Na verdade, Bartimeu via mais do que todo mundo que estava ali. Bartimeu via com o coração. E depois ele passou também a ver com os olhos. Nenhuma pessoa no mundo é espiritualmente cega contra a sua própria vontade. Cegueira espiritual é uma fuga da luz e uma ação de amar e abraçar as trevas. E amar e abraçar as trevas é um ato da vontade. Se alguém está preferindo ficar nas trevas do que correr para a luz, é porque isso implica a sua vontade, o seu livre-arbítrio, a sua escolha. Ninguém é cego contra a sua própria vontade. E essa vontade é corrompida exatamente pela incredulidade e se torna cega. Nenhum de nós de fato conhece Jesus como a luz para a nossa alma, se nós não abraçamos a luz. Se nós não corremos para a luz, nós não
de nenhuma forma, vamos conhecer Jesus como Ele realmente é, porque a cegueira corrompe a nossa natureza humana e nos impede. Agora, eu quero que vocês entendam isso aqui, que é algo tão crucial no Evangelho. É ato da vontade. E como essa nossa vontade tem a oportunidade de tomar uma decisão, através da revelação do Pai. É interessante quando Jesus está andando com os discípulos, lá em Mateus 16, ele pergunta assim: quem os homens dizem que eu sou? E alguns dizem assim: tu és o João Batista, tu és um dos profetas, a galera não sabe muito bem quem tu és. E Jesus vira para os discípulos e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o Messias, tu és o Salvador, tu és o Senhor. E aí então Jesus diz umas palavras aqui que são muito importantes para nós nessa reflexão. Olha o que o texto diz em Mateus capítulo 16. Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, não é pela natureza humana, não é pelo teu esforço, mas foi por meu Pai que está nos céus. O Pai revelou Jesus ao coração de Pedro. O Pai abriu os olhos de Pedro a respeito de quem realmente era Jesus. Jesus não era um profeta apenas. Jesus não era o João Batista, que havia ressuscitado. Jesus era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo. Para nós chegarmos nesse ponto, e aí é o processo de Deus, nós temos que ir na direção da luz. Lembra, a iniciativa é de Deus. Deus enviou o Filho. Deus enviou o Filho e deu pelos nossos pecados. Ele veio nos salvar, Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. A iniciativa é toda de Deus. Jesus se apresenta a cada ser humano, Jesus se apresenta a cada um de nós. E a partir da revelação da luz que eu tenho, ou eu vou em direção a ela, e então passo a conhecer Jesus como Ele realmente é, ou retrocedo. Isso aqui nos explica muito, irmãos, o fato de que, por que as pessoas muitas vezes se tornam cada vez mais resistentes ao Evangelho? Aquilo que aconteceu com o faraó, endurecimento do coração. Mas Deus queria endurecer o coração de faraó para que ele não fosse salvo? Claro que não. Mas a revelação de Deus através de Moisés endureceu o coração de faraó. Porque se a revelação de Deus a você não te quebranta, se a revelação de Deus a você não te dá mais vontade de correr para a luz, ela vai ter um efeito contrário. Você vai começar a amar mais as trevas. Se a revelação que Deus está dando a você não te leva a realmente se prostrar diante de Jesus, ela vai levar você a virar as costas para Ele. Não tem jeito. Como eu disse, o julgamento não é de Deus a nós, mas o julgamento, a luz não, nós não estamos aqui para avaliar a luz nos julga e revela quem nós somos. E Jesus diz aqui, se nós estamos abraçando as trevas, é porque nós amamos as trevas, porque é isso que nós queremos. Eu sou responsável de não responder à iniciativa de Deus de vir na minha direção, de me revelar quem de fato é Jesus. A pergunta aqui para nós pensarmos nesse texto é: como que Jesus foi revelado para o coração de Pedro pelo Pai? Ou seja, vou refazer a pergunta: como é que o Pai revelou Jesus ao coração de Pedro dessa forma, para que ele visse Jesus como ele realmente é? Foi um anjo dizer: Pedro, esse é Jesus, é meu filho? Ou de repente Pedro estava orando e caiu um raio bem na porta da casa dele, e ele entendeu: nossa, é um sinal divino, é realmente Jesus, é o Messias? Você vê alguma coisa dessa forma no Evangelho? Não. O que você vê é Jesus se manifestando e Pedro indo na direção de Jesus, até que ele tem plena realidade de quem Jesus é. Ele é o Filho do Deus vivo, ele tem plena compreensão. Não vai acontecer comigo, com você dessa forma. Eu estava lendo a Bíblia, fazendo um devocional, estava lendo um texto exatamente que Jesus é Deus, e de repente caiu um raio na minha porta, eu entendi: puxa, esse é um sinal, Jesus é Deus mesmo. É porque o arcanjo Miguel apareceu para mim e disse que Jesus é Deus. Não. Ao ver Jesus, ao ir na direção de Jesus, ao desejar a luz, você vai compreender quem de fato é Jesus. A gente tem um exemplo bíblico muito claro de João Batista. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 7, que João Batista estava preso. E quando ele estava preso, ele ficou em dúvida se realmente Jesus era o Cristo.
Até João Batista, que era o maior nascido entre os ventres da mulher, o maior nascido de mulher, teve alguma dúvida. Não é pecado a gente ter uma dúvida, porque a dúvida ela convive com a fé. Então João Batista mandou 2 discípulos dele para conversar com Jesus, perguntando: tu és mesmo Cristo? Ou a gente deve esperar o outro? E você sabe o que Jesus respondeu? Jesus não orou para o pai e disse assim: pai, visita lá o João Batista agora na prisão, e manda o arcanjo Miguel. Não, né? Visita lá agora João Batista na prisão e deixa claro que eu sou Deus. Não. Jesus só mandou a resposta o seguinte: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. O que Jesus fez? Jesus só falou assim: lembra, João Batista, quem eu sou, o que eu estou fazendo. Lembra, João Batista, quem eu sou. A nossa resposta à revelação de Deus, irmãos, pode ser inadequada. Talvez a gente pode estar aqui nesse domingo de manhã, vamos celebrar o Natal, aliás, é a coisa certa a fazer nessa época do ano. A gente tem realmente que abrir o coração para Jesus, né? Jesus foi tão bonzinho, e a gente precisa de Jesus. Jesus é uma pessoa muito importante na vida da gente. É melhor eu querer Jesus. Aliás, eu quero ir para o céu. São respostas inadequadas. A gente pode pensar assim: mas não é a coisa certa a fazer? Ir à igreja, fazer oração, deixar Jesus entrar na minha vida? A Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com você e você comigo. Pensa se Jesus estivesse na sua porta. Você abre a porta e de repente você olha Jesus e diz assim: não é um cara muito impressionante. Ele também não tem tanta beleza. Não é alguém assim, tão expressivo. Achava que Jesus fosse mais impressionante, impactante. E aí então, toca o telefone da tua casa. Hoje ninguém tem mais fixo, toca o celular. Aí toca o celular, você atende, e aí diz assim: olha, aqui quem está falando é Deus. Esse cara que está na tua porta é Jesus mesmo, viu? Sim, Deus? Ok, obrigado, Deus. Jesus, pode entrar. Não. O que eu queria que você entendesse assim, que se nós não conhecemos Jesus como aquele que é maravilhoso, como aquele que é glorioso, como aquele que é digno de que nós nos prostremos aos seus pés, como aquele que é digno de toda adoração, se nós não olhamos para Jesus na simplicidade de quem Ele é e das coisas que Ele faz, e não nos colocamos diante dEle como reconhecendo que Ele é Deus, o nosso Senhor e Salvador, nós ainda não entendemos quem é Jesus. Que eu queria que você entendesse: se você precisa de algo, entendeu, inusitado para você crer em Jesus, se você precisa de alguma coisa fora do comum para você crer em Jesus, que você não entendeu quem Ele é. Jesus é simples, filho de um carpinteiro, nasceu de mulher, colocado numa manjedoura, mas Ele é Deus. E quando a gente abre o coração para a luz, e a gente vai na direção da luz, a gente entende quem de fato Jesus é. E é por isso que pessoas, vendo a simplicidade de Jesus, chamaram-no de filho de Davi. Por isso que pessoas que ouviram simplesmente a respeito dele, pessoas que amavam a luz e não as trevas, não tiveram de nenhuma forma dificuldade de ver em Jesus o filho de um carpinteiro, o filho de Deus. Nem o ladrão na cruz do Calvário, que estava do lado na mesma posição, debaixo da mesma condenação, deixou de ver em alguém que estava na mesma posição de crueldade como ele, que ele era o rei, que tinha um reino e que podia salvá-lo. O que a gente pode fazer nesse Natal? Irmão, irmã, você que está aqui, amigo, você que está visitando, você que está assistindo,
Que a gente possa reconhecer Jesus como Ele realmente é. Que a gente possa reconhecer a grandeza do seu poder e da sua glória. Que a gente possa se prostrar diante dos seus pés. Que a gente possa oferecer nosso coração, nossa vontade, nossa personalidade, o que temos e somos em adoração, porque Ele é Deus. Que nós possamos ver Jesus, o amado da nossa alma. Que nós possamos ver em Jesus o Salvador dos nossos pecados. Que nós possamos ver em Jesus o Senhor da nossa vontade. Que nós possamos ver em Jesus realmente aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Que nós possamos ver Jesus na grandeza e na beleza da sua santidade. Que nós possamos ver Jesus como aquele que é, que era e aquele que há de vir. Aquele cujos inimigos estão debaixo do estrado dos seus pés. Aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aquele que daí naquele momento sim virá julgar os vivos e os mortos. Ver Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A gente só escolhe as trevas porque a gente ama as trevas. Cada pessoa só toma a decisão de escolher as trevas de acordo com a sua própria vontade. E eu quero terminar dizendo coisas bem simples para você aqui. O que nós podemos fazer nesse Natal para receber Jesus como Ele realmente é? O que nós podemos fazer nesse Natal para, diferente da população de Belém, que não tinha lugar para Jesus nascer, nós oferecemos um lugar para Jesus nascer e habitar no nosso coração? O que nós podemos fazer de diferente? Coisas muito simples, porque o Evangelho é simples. Eu fui muito impactado por uma mensagem do John Piper, em que ele fala dessas coisas bem simples aqui. Pastor John Piper, ele diz assim: olhe para Jesus e exponha-se a Ele. Olhe para Jesus e exponha-se a Ele. Corra para Jesus, corra para a luz. Olhe para Jesus e exponha-se a Ele. Ou seja, se você quer realmente num Natal ou em qualquer momento da sua vida reconhecer Jesus como Ele é, então vá para Jesus. Vá ver o que Ele fez. Ele curou coxos, Ele abriu os olhos dos cegos, Ele atendeu a pecadora. Olha para o Evangelho, leia o Evangelho, exponha-se a Jesus. Vá para a Bíblia, leia a respeito de Jesus. Medite no que Ele é e naquilo que Ele fez nos Evangelhos, que os Evangelhos registram. Abra o seu coração e a sua alma, corra para Jesus, vá na direção da luz. Se você quer conhecer Jesus como Ele realmente é, então vá na direção da luz, porque Ele já veio na tua direção. Ele já veio na tua direção. Então exponha-se, medite em Jesus, leia os Evangelhos, abra o teu coração. É indispensável o agir do Pai em revelar Jesus ao nosso coração. Sim, é indispensável o agir do Pai. Mas lembre-se, o agir do Pai não vai acrescentar nada, ou praticamente nada, além daquilo que nós já vemos em Jesus, aquilo que nós já sabemos de Jesus nos Evangelhos. Porque o que nós temos de revelação no Evangelho é suficiente para entendermos que Jesus é Deus, Ele é a luz dos homens. Então abra o seu coração e vá na direção de Jesus, corra para Ele, exponha-se a Ele, busque a Ele. Ao ver Jesus, ao correr para Jesus, cada vez mais, você conhece o quanto Ele é glorioso e digno da tua adoração. Ao ver Jesus e reconhecer quem Ele realmente é, nós vamos honrá-lo e adorá-lo de fato. Não porque fomos constrangidos por alguma ação externa, mas porque o reconhecemos como Deus e Salvador. Segunda coisa, ore para que Jesus abra os seus olhos. Na verdade, você pode pedir isso ao Pai, porque o Pai tem prazer em responder e abrir os olhos daqueles que clamam e querem ver Jesus, como Jesus também representou, porque o Pai e Ele são um. O Pai revelou Jesus a Pedro. Jesus teve o prazer em abrir os olhos do cego. Pede para Deus, pede para Deus. Senhor, me dá cada vez mais, o desejo de ver o Senhor como o Senhor é. Ontem nós estávamos na confraternização do grupo e foi muito legal em ver um jovem rapaz casado, estava lá com a sua esposa, e que ele disse assim: desde que eu cheguei à igreja e tenho aberto meu coração a Jesus, eu faço uma oração todos os dias. Senhor, abre os olhos do meu coração, eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu não quero ver simplesmente que eu tenho um bom emprego. Eu não quero ver simplesmente o sucesso na minha carreira profissional. Eu não quero ver simplesmente que os meus filhos estão bem, com saúde. Eu não quero ver simplesmente que eu tenho um bom casamento. Não, eu quero ver o Senhor. Quero ver Jesus.
Quero ver o Senhor na beleza da sua santidade. Eu quero ver Jesus. Deus tem prazer em abrir os olhos daqueles que querem conhecer Jesus como Ele realmente é. E que o Espírito Santo de Deus coloque sede e fome da presença dEle na tua vida. E a terceira coisa é: ame Jesus e viva na luz. Viva na luz daquilo que você já recebeu. E quanto mais você caminha na luz, mais você tem luz. A quem mais tem dado, a quem tem, mais lhe será dado, na verdade. Quanto mais você caminha com Jesus, mais luz você tem. Quanto mais você conhece Jesus e deseja conhecê-lo, mais você conhece. Quanto mais você experimenta Deus na sua vida e quer experimentar, mais você tem. Então, ame Jesus e viva na luz. Olha o que Jesus nos lembra em João 8,12, eu já mencionei esse texto. Ele falando ao povo, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se eu amo Jesus que eu conheço hoje, e corro na direção dele cada dia da minha vida, e peço que ele abra os meus olhos para vê-lo e contemplá-lo na beleza da sua santidade, na grandeza do seu ser, quanto mais eu faço isso, mais eu o amo. Quanto mais eu amo, mais eu ando na luz, e quanto mais eu ando na luz, eu desfruto dessa promessa maravilhosa de Jesus, de que quem o segue, nunca andará em trevas. Escute o que Jesus está dizendo aqui: você pode ter dias difíceis, você pode passar por tribulações terríveis, você pode enfrentar lutas agudas, você pode enfrentar enfermidades cruéis, você pode perder entes queridos, você pode atravessar o vale da sombra da morte, você pode, mas você nunca estará em trevas. Se você segue Jesus, você nunca estará em trevas, você nunca perderá a esperança, você nunca estará sozinho, você nunca deixará de ter a luz da revelação de Deus ao seu coração, à sua vida, para suportar a prova, a provação, a tentação, a luta, a adversidade, a tribulação. Nunca! Porque quem segue Jesus jamais andará em trevas, mas você vai ter a luz da vida. Não é qualquer luz, não é a luz que se acende no Natal e que se apaga em janeiro, é a luz da vida, é a luz eterna. Nunca mais você vai andar em trevas, nunca mais, absolutamente nunca mais. Diante de tudo que o Natal representa, irmãos, e de tudo que Jesus de fato é, Deus, Senhor e Salvador, de todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Nós somos chamados a viver Jesus, amar Jesus, e chamados a viver Jesus, amar Jesus, é ser chamado à graça recebida de Deus, a crescer nessa graça, viver em santidade, honrando o Senhor de todo o coração. É isso que eu tenho certeza que Deus, em amor, espera, porque isso é o melhor para nós. No Natal, em honrar o Senhor, como cada dia da nossa vida. Nós somos chamados, irmãos, no Natal, a lembrar dos significados do Natal na nossa humilhação. Nós somos chamados no Natal a amar a Deus e as pessoas. Nós somos chamados no Natal a nos lembrar daqueles que ainda não foram resgatados e que ainda estão em trevas, porque as obras ainda são más. Nós somos lembrados no Natal que nós estamos aqui, uma vez que fomos resgatados, agora também numa missão resgate, porque o Deus que nos salvou é também o Deus que nos envia ao mundo nessa missão resgate. Nós somos chamados aqui a ter o Deus como centro da nossa vida, irmãos, não o sucesso, não o dinheiro, não o prazer, não o pecado, não a nós mesmos, não, mas a Jesus. E eu quero terminar com um texto de Pedro que me abençoou muito semana passada, que eu quero lembrar a você, que Pedro diz assim: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Olha o que Pedro diz: o Deus de toda graça. Quem é o Deus da Bíblia? É o Deus de toda graça. Quem é o Deus que enviou Jesus? O Deus de toda graça. Toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Olha que coisa, Deus nos chamou para a sua glória eterna. Eu não sei com plenitude o que tudo isso representa, mas é demais. Nós fomos chamados à própria glória de Deus. Nós somos participantes da glória de Deus, irmãos. Nós fomos chamados para a sua glória eterna em Cristo.
E aí Pedro diz para os irmãos que estavam sofrendo, passando períodos de perseguição, ele diz assim: depois de vocês terem sofrido durante pouco tempo, um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Porque aquele que segue Jesus nunca andará em trevas. O Deus de toda graça te chamou para participar da glória eterna em Cristo. E nem a perseguição, a luta, o sofrimento que nós passamos nesse tempo, nesse mundo, que é um pouco de tempo diante da eternidade, vai nos afastar do seu amor. Qual que é a sua resposta diante da revelação da luz? Para onde você está correndo? Qual tem sido sua oração? Qual tem sido sua oração nesse Natal? Há lugar para Jesus na sua vida? Há lugar para Jesus na sua vida? Ou há lugar só para você mesmo? Ou há lugar só para os seus sonhos pessoais? Ou há lugar só para os seus desejos e prazeres? Ou há lugar só para esse mundo dentro do teu coração? Jesus nasceu em Belém, mas não tinha lugar para ele. Mas tinha que se cumprir a profecia. Belém era o lugar que o Messias iria nascer. Agora Jesus precisa encontrar lugar no teu coração, lugar na tua vida, na minha vida. Porque todo aquele que abre o coração para a luz não perece, mas tem a vida eterna. Queria pedir para você fechar os seus olhos. Se você está aqui nessa manhã e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você está nos assistindo agora e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se qualquer outra coisa tem sido o centro da sua vida e não Jesus, eu apelo pelo amor de Deus por você, que você possa se render a Jesus. Não para ver Jesus como aquele que trouxe o Natal ao mundo, não. Não para ver Jesus como um bom profeta, um milagreiro, não. Não para ver Jesus como uma boa pessoa que trouxe uma mensagem de amor e paz, não. Mas para ver Jesus como Deus, para contemplá-lo na grandeza, na majestade de quem Ele é, para se prostrar diante dos seus pés em adoração, para que Ele se torne o amado da sua alma, o centro da tua vida, teu pastor, teu salvador, teu Senhor, para que Ele reine no teu coração, para que você viva nele, por Ele e para Ele. Ó Senhor, encontra corações aqui abertos, não fechados, onde a tua luz pode resplandecer, e o Senhor pode se revelar como Tu és, Deus, Senhor e Salvador. Senhor, que o Senhor possa desfazer toda a cegueira espiritual, e que a partir da Tua iniciativa divina de se revelar a cada coração, o Senhor encontre aqui, Senhor, adoradores que Te adoram em espírito e verdade. O Senhor encontra aqui corações abertos que se voltam para a luz, ao invés de se fecharem em suas próprias trevas, Senhor. E que o Senhor opere plena salvação e vida no meio do Seu povo e na vida de cada pessoa que aqui está, no nome de Jesus.